Cabreira é de todos conhecido, porque além de ser hoje o nosso chefe, né, ele passou por importantes funções dentro da sua carreira, foi consultor tributário, delegado regional tributário do ABCD, diretor executivo da administração tributária e atualmente coordenador da administração tributária. Com a palavra, Cabreira. Eu queria iniciar aí cumprimentando a Fresp pela realização do evento e também todas as outras entidades que estão patrocinando esse evento, né? Começo, então, os cumprimentos pelo Teru Macita, nosso anfitrião aqui na Fresp, o Dr. Márcio Verdi, secretário executivo do CIAT, né? Constante parceiro das administrações tributárias aqui no país, tem dado uma atenção muito especial na sua gestão do CIAT e às administrações tributárias brasileiras, tanto da Receita Federal, que nós sabemos, quanto também das entidades subnacionais. Então, nossa gratidão e nosso reconhecimento do valor da sua atuação como gestor lá do CIAT, como principal executivo do CIAT, com essa atenção que dá às administrações tributárias aqui no país. O Tolerando já saiu, né, mas fica aí também os cumprimentos à FEBRAFIT pelo patrocínio também desse nosso evento. Cumprimentar também o nosso deputado constituinte, Hélio César Rosas, uma referência para todos nós, sempre muito lembrado e constante também em todos os nossos eventos. O Eudaldo, não poderia deixar de fazer a menção especial ao Eudaldo, como entidade também patrocinadora, o INCAT, e também como pessoa que tem ajudado muito a administração tributária de todos os estados, pela sua gestão de liderança e bastante articuladora, bastante integradora no INCAT. Eu sou um admirador da atuação do Eudaldo, por todos nós lá, bastante louvado, como sendo uma pessoa fundamental para a administração tributária no país. Opa, já conseguimos recuperar aqui a apresentação. Não poderia deixar também de registrar os cumprimentos efusivos a dois grandes colegas que estão aqui, o Moura e o Newton Waller, né? Tive o prazer de tê-los trabalhando comigo diretamente nas equipes, são pessoas do mais alto gabarito e certamente enriquecem muito este evento com sua participação. Muito bem, vamos iniciar então, como o nosso tempo aqui não é tão largo, eu vou tentar fazer uma apresentação bastante executiva. Não vou fazer como o Eudaldo, que fala bastante, mas fala pausado, tranquilo, né? Paulista é um pouquinho mais acelerado, né? Mas vamos lá. Então, aí nesse primeiro slide nós temos as atividades essenciais da Coordenadoria da Administração Tributária aqui no Estado de São Paulo. Me coube justamente falar sobre a administração tributária aqui no Estado de São Paulo, e aí estão todas as nossas atividades essenciais. Não é diferente de outras administrações tributárias, obviamente. Então, temos a arrecadação concentrada na nossa diretoria de arrecadação, fiscalização e atendimento ao contribuinte na área da diretoria executiva, e assim o é, justamente porque é a nossa diretoria que tem as projeções regionais, que tem as unidades regionais, e, portanto, então, a gestão dessas duas atividades por parte da DEAT se dá por esse motivo. O nosso contencioso, formado por dois órgãos, né, que são os órgãos do Tribunal de Impostos e Taxas, que também tem a gestão das unidades de julgamento em todo o Estado, e a Diretoria de Representação Fiscal, que faz um trabalho de defesa do fisco no processo contencioso. É parte, né, no processo contencioso. Consultoria e legislação na nossa consultoria tributária, corregedoria na nossa corregedoria da fiscalização tributária, informações digitais na diretoria de informações e estudos econômicos tributários na nossa APECAT, né, que já tem status de diretoria, contudo, por uma questão de decreto, ainda nós não conseguimos traduzi-la desta maneira, mas para todos os efeitos nós já classificamos desta maneira. E informações digitais, deixar claro que na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo nós temos a nossa área de informações digitais, mas ela trabalha em total sintonia com a área de tecnologia de informação da própria Secretaria, que é o Departamento de Tecnologia de Informações, que é de uma outra coordenadoria, que é a Coordenadoria de Modernização
CPM, Coordenadoria de Planejamento e Modernização. Muito bem, avançamos para o próximo slide. Aí está a nossa missão estratégica, não é diferente de tantas outras que vocês já devem ter visto no país. E, fundamentalmente, eu chamo a atenção aqui para alguns aspectos importantes que, além da necessidade de cumprir a legislação, fazer cumprir a legislação tributária, nós indicamos aqui os valores com os quais nós esperamos que sejam cumpridos essa missão da CAT, né? Ética, transparência, compromisso com a sociedade e participando de forma proativa na formulação da política tributária estadual. Muito bem, o que é a CAT, né? O que representa o Estado de São Paulo no país? Como nós temos pessoas de outros estados, eu fiz questão aqui de trazer algumas informações essenciais, né? São Paulo tem 22% da população do país, tem o PIB de 31% do país, a arrecadação do ICMS no ano passado representou 33% da arrecadação nacional desse mesmo imposto, e no IPVA nós temos 43% da arrecadação do país. A nossa arrecadação tributária está aqui desdobrada no ano de 2013 para ICMS, IPVA, TCMD, taxas, num total de 140 bilhões de reais, com essa participação proporcional de cada um desses impostos. Vou deixar depois essa apresentação para vocês, então depois vocês podem mergulhar um pouco mais nesses números para conhecer um pouquinho mais. O que nós temos de contribuintes? Quantos são os contribuintes aqui no Estado de São Paulo? Então, nós temos hoje algo próximo de 2.400.000 contribuintes, distribuídos em regime normal de tributação, que é o regime regular, 275 mil, Simples Nacional já está próximo de 1 milhão de contribuintes, o MEI, né, que é o microempreendedor individual, lembremos aí o antigo autônomo, né, ele já está em torno de 682 mil. Os contribuintes produtores rurais, são pessoas naturais inscritas como produtor rural, então mais 460 mil. Portanto, nós temos um número aqui bastante desafiador para os olhos do fisco no Estado de São Paulo. Atendimento ao contribuinte. Qual é a nossa atividade lá de atendimento ao contribuinte? Números de 2013. Um atendimento eletrônico através do canal chamado Fale Conosco, 515 mil. Atendimento telefônico, 1.468.000. Atendimento presencial, quase 2.100.000 atendimentos durante o ano de 2013, totalizando mais de 4 milhões de atendimentos em todas as nossas unidades. Procedimentos cadastrais, aqui no final. Aberturas de inscrição estadual, 417 mil, alterações 450 mil e baixas 69 mil baixas durante o ano de 2013. Então, percebam que nós temos também aqui mais de 1 milhão de procedimentos cadastrais registrados no nosso sistema do cadastro sincronizado. Aqui, outros números, né? Passo ainda nessa área de um panorama acerca dos números que nós temos na Fazenda. Acionamentos fiscais durante o ano de 2013. Esse é o OSF aqui, a Ordem de Serviço Fiscal, né? Então, cada um dos procedimentos de auditoria de campo, ele é precedido por uma emissão de uma ordem de serviços fiscais. E nós tivemos pouquinho mais de 105 mil realizadas no ano passado. Hoje, se eu entrar nesse sistema de gerenciamento dessas ordens de serviço de fiscalização, eu vou ter algo próximo de 70 a 80 mil procedimentos em aberto hoje, nesse instante. Ou seja, é um trabalho gigantesco que tem a fiscalização direta de tributos aqui no Estado de São Paulo. O resultado disso está aqui registrado nos últimos 3 anos, né? Nós mencionamos aqui a quantidade de autos de infração do ICMS exclusivamente, é só o ICMS. Nós temos aqui uma média de entre 15 e 18 mil autos de infração, e os valores aqui acumulados, olha, então vocês notam que nos últimos anos, isso aqui são valores comparáveis, né? São valores atualizados, eles estão muito próximos aqui de praticamente 1/4 da nossa arrecadação de ICMS, então é constituído todo ano pela fiscalização tributária. Esse é o poder coercitivo da fiscalização tributária aqui no Estado de São Paulo. Alguns dados a mais, o Newton depois pode até confirmar conosco, são dados das emissões em 2013, Newton, da nota fiscal eletrônica aqui, né? Então, São Paulo, 777 milhões contra 2.321 bilhões de notas emitidas no país. Então, São Paulo foi responsável, em termos de quantidade, em 33%.
Esse número aqui até pedi para verificarem se é isso mesmo, mas São Paulo estaria com 17% do montante das operações de nota fiscal eletrônica durante o ano de 2013. A nota fiscal paulista, como já foi dito, é um programa do qual eu sou entusiasta. Eu acho que realmente foi uma guinada muito grande em termos de cidadania fiscal aqui no estado de São Paulo, que esse programa ele distribui prêmios, né, créditos para os consumidores. Eles distribuíram no ano de 2013 R$ 2 bilhões, também no ano de 2013, juntando aqui, desde o início da nota fiscal paulista, lá no ano de 2008, nós já temos 9,7 bilhões de valores devolvidos para os consumidores, usuários cadastrados, o Nildo já mencionou, e assim sucessivamente todos os outros números aí da nota fiscal paulista, que tem propiciado, de fato, uma ampla adesão dos consumidores no Estado. Nós temos um número hoje, olha, 34% dos contribuintes indicam o seu CPF no documento fiscal. Migrando para tecnologias como nota fiscal eletrônica do consumidor e o próprio SAT, certamente nós nem precisaremos ter a CPF na nota para ter o dado depositado nos nossos bancos. E aqui também, 34% dão CPF. Significa que os outros 66% estão lá nos nossos bancos de dados, ou seja, os contribuintes estão depositando as informações inerentes às operações de varejo, obviamente ainda no patamar do chamado REDEF, né, que é um arquivo digital que é produzido especificamente para atender ao programa da Nota Fiscal Paulista. Muito bem. Passado esse dado sobre a nossa responsabilidade aqui no Estado de São Paulo, o que a administração tributária tem de compromisso com o Estado e os números para vocês terem uma noção desse desafio, nós passamos a listar aí os principais desafios em cada uma das nossas diretorias. Então, por exemplo, na diretoria de arrecadação, nós temos ainda a necessidade de concluir a implantação do projeto de ambiente de pagamentos, que é um projeto grandioso e que integra toda a rede arrecadadora e facilita o recolhimento para a gente evitar retrabalho, evitar correção de guia de recolhimento, e também o CIGEC, né, que é o outro projeto enorme que nós temos na área de arrecadação e que vem sendo implantado em módulos, assim como também o próprio ambiente de pagamentos. Então, são dois projetos. Esse aqui vai administrar o crédito tributário desde o seu nascedouro até depois que ele ultrapassa e vai lá para o judiciário para as cobranças em execução fiscal. Esse sistema aqui gerenciará. Então, ele perpassará a Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado. Ele está já numa fase bastante adiantada, e é um dos grandes desafios da nossa diretoria de arrecadação, a implantação completa desse programa, desse projeto. Na área da fiscalização, ainda sempre uma atenção muito especial ao nosso funcionamento de fiscalização setorial e especialista, justamente porque nós acreditamos nesse modelo, é um modelo que já tem funcionamento desde o ano de 2000, aqui no Estado de São Paulo. Nós temos, acho que, cerca de 2 dezenas de áreas especializadas por setoriais, né? Então, tem o setorial de metalúrgico, de produtos químicos, de plásticos, de combustíveis, de energia elétrica, de telecomunicações, enfim, são áreas que têm dado uma contribuição muito grande no aspecto de conhecimento, né, de cada um dos segmentos e de deixar claro para os empresários de cada um desses segmentos que eles são monitorados constantemente pela fiscalização do Estado de São Paulo. Esse monitoramento ele é feito pelas setoriais e também, de maneira matricial, ele é acompanhado por toda a fiscalização no Estado de São Paulo. As questões envolvendo inteligência fiscal, e aqui eu tenho a satisfação de estar na presença do Moura, que foi o grande indutor dessa atividade aqui na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Ele é o criador, de fato, com outros pioneiros lá da nossa atividade de inteligência fiscal, e hoje é uma das nossas unidades de vanguarda, né, na análise de fraudes estruturadas. Obviamente não consegue trabalhar com todas as situações de fraude, mas todas aquelas que são identificadas com alto poder lesivo e que têm essa característica de serem fraudes estruturadas, ou seja, geralmente perpetradas por organizações
criminosas, né, formadas em quadrilha, com conluio de vários agentes. Então, nós temos a nossa atividade de inteligência fiscal fazendo um trabalho exemplar e tem dado aí excelentes resultados para todos. Essa mesma unidade também tem uma responsabilidade muito grande na estruturação, né, dessa atividade de captura, extração e análise de prova de dados digitais. Como vocês sabem, isso é fundamental para que a prova coletada no âmbito do contribuinte, que ela possa ter validade, que ela possa ter juridicidade e possa ser aceita no âmbito forense. Então, nesse aspecto, nós temos aqui uma atividade muito importante, né, e o Moura também é um dos nossos criadores disso. Depois ele pode até adicionar algum comentário acerca do assunto. Nessa questão de combater o crime e lavagem de dinheiro, nós temos também a necessidade de ampliar na nossa atuação, justamente para que os nossos auditores, né, sejam orientados, que eles tenham meios de identificar essas situações de lavagem de dinheiro, sempre que na sua atividade regular eles se depararem com ela, justamente para que nós possamos ter uma atuação transversal com outros órgãos que têm interesse nessa questão da lavagem do dinheiro. Então, aqui é um dos pontos que eu identifico como algo necessário a ser feito pela nossa área de fiscalização para uma ampliação da sua atuação, como disse aí, de uma maneira transversal. E, com isso, a gente ter a certeza de que isso vai contribuir para a gente ter um melhor ambiente no país, um ambiente de negócios, e certamente vamos melhorar o nosso dia a dia se a gente tiver esse tipo de atuação transversal. Há uma certeza, né, de que é insuficiente a atuação repressiva por si só. A constituição do crédito tributário é fundamental. Contudo, nós sabemos que, em função dos tempos que são exigidos, primeiro para o julgamento administrativo e depois para se ter as constrições de ordem patrimonial e também as responsabilidades de ordem penal, nós temos um tempo largo. E, por conta disso, apesar dessa importância da gente não poder abrir mão desse instrumento, que é justamente a lavratura do auto-infração, a constituição do crédito tributário, nós temos que necessariamente ter medidas adicionais, né? Acho que os agentes fiscais novos que entraram agora recentemente devem estar lembrados que eu enfatizei bastante isso na apresentação que fiz a eles. Mas aqui nós estamos com um público um pouco diferente, então vou me permitir pedir licença a vocês, só apenas para repisar algumas coisas dessa atuação chamada complementar. Então, nós passamos a ter um tipo de atuação a partir de 2005 que buscou fazer a cassação da eficácia da inscrição estadual. Essa cassação de eficácia da inscrição estadual ela inabilita o contribuinte para a prática de operações e, portanto, trata-se de uma penalidade administrativa talvez muito mais eficiente sob o aspecto de retirar esse agente do mercado do que propriamente o auto de infração, né? Então, nós temos essa atuação complementar como algo fundamental e que tem dado uma característica nova ao fisco aqui no Estado de São Paulo. Dá muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Fazer uma cassação de inscrição é algo duríssimo, penoso, difícil, né? Depois tem embates no judiciário bastante rigorosos. Contudo, nós conseguimos mostrar para o judiciário que nós estávamos defendendo valores bastante elevados para a sociedade, bastante caros para a sociedade, e que, por conta disso, nós temos obtido sucesso aí nessa atividade de aplicação de penalidades administrativas. Hoje está até chato falar do Moura, né? Mas tem que falar mais uma, viu, Moura? Você também é um dos criadores dessa legislação, né? Me lembro aí de longas discussões para a construção conceitual desse poder para a fiscalização, né? E hoje nós temos a felicidade de ter isso já plenamente presente e consolidado na nossa legislação. Mais que isso, né? Até comentei com os novos também recentemente. Foi tão bom, está sendo tão bom, tão eficaz, que agora os legisladores estão utilizando também esse mecanismo de penalidade administrativa para outras situações que não somente aquelas que têm interesse direto do âmbito tributário. Então, nós temos lá exploração de trabalho escravo, nós temos venda de madeira ilegal, nós temos venda de bebidas para menores, como hipóteses para cassação da inscrição estadual. Então, percebam que foi uma novidade, mas passou a trazer um grande ganho
transversal para a atuação do fisco, não só na sua atividade original, mas também em outras em defesa da própria sociedade. Menciono, por exemplo, aqui a questão dos direitos do consumidor. Né? Passamos a coletar combustível nos postos de gasolina. Justamente por quê? Porque se tinha uma fraude fiscal bastante acentuada na venda de combustíveis. E ao conseguir fazer esse tipo de medição da conformidade dos combustíveis, com base em lei, e também aplicando as penalidades de cassação de inscrição, nós passamos a atuar não só na repressão da sonegação, porque todo combustível adulterado ele não foi objeto de recolhimento regular de tributos, mas também, ao mesmo tempo, nós passamos a defender os direitos do consumidor, porque não vai ter o seu veículo abastecido por um combustível que não tem procedência ou que pode danificar o seu veículo. E, ao mesmo tempo, também fizemos uma defesa da concorrência leal. Aquele posto que vendia gasolina adulterada, certamente ele conseguia competir com um diferencial competitivo imbatível. Né? Então, desde o início desse trabalho, nós já temos contabilizados aí mais de 1.000 postos de combustíveis cassados. E mais, eles não reabriram. Porque eles estavam em locais que só tinha condição de fazer uma competição com o outro que estava lá há mais tempo, com estrutura regular, porque ele praticava a irregularidade. A partir do momento que você tirou a chance dele agir de maneira ilegal, automaticamente ele saiu do mercado. Quando iniciamos esse trabalho, o Estado de São Paulo tinha perto de 9.300, 9.400 postos de combustíveis no Estado. Hoje está algo próximo de 8.000 postos de combustíveis. Significa que esse negócio deixou de ser interessante? Não, simplesmente nós conseguimos retirar do mercado esse pessoal que agia à margem da legalidade. Muito bem. Prosseguindo, outras frentes que nós passamos a adotar foi atuar mais fortemente no combate à inadimplência, ampliar o poder de polícia, né, principalmente no aspecto de atos cadastrais, ampliar atividades de inteligência fiscal, uma história que acho que a maioria de vocês aqui já conhece. Né? Então, eu vou até passar rapidamente, mas quero chamar a atenção para esse último item aqui. Olha, né? Nós passamos a ter uma integração maior com outros órgãos, sejam órgãos de fiscalização, com os nossos co-irmãos dos outros estados, mas também com autoridades da Receita Federal, aqui no Estado de São Paulo, fazendo atividades em força-tarefa, e assim sucessivamente a gente conseguiu levar isso a um grau de sofisticação bastante razoável e de bastante eficácia. A questão da fiscalização ostensiva, eu acabei não incluindo muitos detalhes aqui, mas o Eudaldo, ele mencionou rapidamente o projeto Brasil ID, que justamente ele tem a finalidade de promover soluções para as atividades de fiscalização ostensiva. Então, como o Estado de São Paulo já tem uma opção de há muito tempo de ter uma reduzida fiscalização ostensiva, seja nas vias públicas, seja nas suas fronteiras, automaticamente se torna necessário nós coletarmos dados a partir da tecnologia de informação para colher subsídios para a nossa fiscalização. E hoje nós temos já, aqui no Estado de São Paulo, funcionando muito bem coleta de dados, por exemplo, de radares, que são espalhados em todo o Estado, radares rodoviários. Nós temos já dados dos sem parar, né, que é utilizado nos nossos pedágios, justamente que vai dar subsídios para saber a movimentação que está tendo um veículo transportador e assim sucessivamente. Muito bem. Sem alongar nisso, na questão do atendimento ao contribuinte, são pontos muito importantes, mas, fundamentalmente, tem um trabalho bastante enfático no sentido da gente aperfeiçoar os padrões de atendimento, né? Se, de fato, desenvolver uma cultura de serviço ao usuário do serviço público, ao contribuinte do ICMS. E, fundamentalmente, satisfazer a expectativa dele em termos de atendimento. Não significa atendê-lo naquilo que ele quer, né? Porque, geralmente, às vezes, ele tem uma expectativa, imagina que a legislação está do lado dele, e, a partir do momento que ele é esclarecido quanto à impossibilidade dele atingir um tipo de tratamento que ele pretende, automaticamente ele pode não se sentir satisfeito quanto ao objetivo principal. Mas, se isso for feito de maneira clara, de maneira bastante explícita, certamente nós vamos atender a expectativa dele de, pelo menos, dar-lhe uma resposta, né? E é justamente o que nós trabalhamos com mais ênfase aqui, principalmente nas questões inerentes a tempo de espera e tempo de atendimento, que é fundamental para que nós possamos
agir rapidamente e ele não se sentir aviltado no atendimento das nossas unidades fiscais. Também há uma ênfase muito grande da gente migrar todo o atendimento possível para o atendimento eletrônico. Eu digo possível porque nós sabemos que não se conseguirá jamais universalizar e dar atendimento exclusivamente eletrônico. Contudo, é uma ênfase muito grande justamente porque todas as organizações hoje migram rapidamente para o atendimento eletrônico e nós temos que ter meios para isso. Newton lembrou bem aí das preocupações inerentes, por exemplo, a ter aplicativos para dispositivos móveis, né? Newton, vamos lá ver se a gente consegue mobilizar o nosso pessoal para isso e saber se já tem alguma coisa em andamento lá nos nossos cerca de quase 70 projetos de modernização. Mas se não tiver, certamente pode ser uma variante que vamos olhar com bastante carinho. Uma atenção especial ao contribuinte de acordo com a sua característica, né? O pequeno contribuinte, a gente precisa dotar as obrigações fiscais de simplicidade. E o grande contribuinte é agilidade nas respostas. O grande contribuinte, muitas vezes, ele depende de respostas rápidas do fisco para, eventualmente, fechar um negócio, para ter a sua operação concretizada e, obviamente, a partir do momento que nós não damos respostas rápidas, nós podemos prejudicar esse ambiente de negócios. No contencioso, a implantação completa, né, do processo administrativo tributário eletrônico, o chamado EPAT, que já está na fase bem final, acho que falta só a Câmara Especial agora adotar o processo eletrônico, mas nós já estamos vivendo um mundo praticamente sem papel no nosso processo administrativo, que é algo extremamente desejável. O grande desafio agora também é levar esse mundo para outros processos que hoje ainda funcionam em papel. Também na área do tribunal, obviamente, a redução do tempo, né, ela aumenta a sensação de promoção da justiça fiscal, porque rapidamente leva o contribuinte a uma definição administrativa e ele pode, como vocês sabem, no caso de perder, ainda buscar o judiciário. Mas, em tendo a sorte de ser considerada improcedente a acusação que lhe é feita, sem dúvida nenhuma, nós tiramos uma espada enorme da cabeça desse contribuinte. Principais desafios na área de legislação, fundamentalmente, a gente ter a certeza de que a estabilidade na legislação é algo desejável, ainda muito distante, mas a gente sabe que esse é um dos aspectos mais relevantes que nós temos que trabalhar fortemente para que tenhamos a legislação mais estável possível. É um fator de segurança jurídica, essa estabilidade na legislação, e manter a informação sobre a legislação perfeitamente atualizada, né? E, principalmente agora, ampliar o atendimento eletrônico nas respostas. Como vocês sabem, desde o ano passado nós já respondemos consultas eletronicamente. Isso reduziu drasticamente o tempo de resposta. Hoje já estamos próximos de 30 dias e caminhando para reduzir ainda mais. Agora eu tenho feito um desafio lá para o pessoal da consultoria para eles passarem também a atender o público interno da mesma maneira, né? Porque o público interno ainda faz os pedidos por escrito. Então, vamos ver se a gente consegue migrar rapidamente ao grande desafio da consultoria tributária no momento. Na área de corregedoria, muito importante para nós a área de corregedoria, é fundamental que nós tenhamos o nosso órgão especializado de corregedoria, mas que ele seja firme, que ele tenha atuação efetiva. E um dos principais desafios que foram lançados para a equipe de corregedoria foi justamente a realização das chamadas correções ordinárias. E foi criada toda uma metodologia para essa correção ordinária. Então, todas as nossas unidades, este ano, já estão lá com a sua identificação das unidades que vão ser submetidas à correção ordinária. E o que é o principal trabalho dessa correção ordinária? É, fundamentalmente, né, identificar riscos institucionais. Todos os procedimentos que nós tivermos qualquer tipo de risco, certamente essa correção vai ajudar a identificar e evitar. Obviamente, eu não estou falando aqui daquelas questões de desvios de conduta. Na situação de desvio de conduta, obviamente, aí nós temos a correção extraordinária, como vocês sabem, que é feita excepcionalmente para apurar responsabilidades, né? Para apurar a materialidade e autoria de qualquer tipo de ilícito. Contudo, esse trabalho aqui é um trabalho fundamental, e nós conseguimos, eu acho que é um grande êxito, a gente ter conseguido recuperar esse tipo de atividade na nossa corregedoria, obviamente, a partir da melhor estruturação da nossa equipe de corregedoria, obviamente. Mas esses são os aspectos que eu gostaria de chamar a atenção, e nós temos também, a nossa corregedoria, ela também tem uma obrigação legal. Ela, além de fazer todo o trabalho de correção de atitude
e lícita, ela também tem a missão legal de proteger o trabalho fiscal de influências negativas. Sempre que houver qualquer tipo de influência negativa no trabalho fiscal, se estiver se sentindo ameaçado, ele pode e deve recorrer à nossa corregedoria justamente para ter a proteção e saber que o trabalho dele vai ser realizado sem maiores dificuldades. Na área de informações digitais, eu acho que o Newton foi muito feliz na identificação dos principais pontos inerentes às informações digitais. É reconhecido por todos nós, na administração aqui em São Paulo, que a área de tecnologia ela é fundamental para qualquer tipo de atividade, para funcionamento regular já da administração tributária, mas principalmente quando a gente fala de inovação, né? Todo tipo de revisão de processo dentro da Secretaria da Fazenda passa necessariamente por uma mudança de processo, para passar o processo, muitas vezes, em papel, por processo digital. E até mesmo, então, nesse aspecto, né, de buscar inovação, sem dúvida nenhuma, sempre a nossa área de tecnologia é das mais demandadas. O Newton comentou alguma coisa sobre as preocupações, né, de se dar uso eficaz à informação. Nós precisamos ter, de fato, o uso eficaz, mas precisamos passar por todos esses passos aqui, né? Problemas de omissão, qualidade de dados, redundância, volume, capacidade de processamento e vai por aí afora, né? E temos a felicidade de estar no Estado que tem apostado nisso, né? O Estado de São Paulo tem dado estrutura para a Secretaria da Fazenda se desenvolver no aspecto de estruturação para essas atividades todas. E, fundamental, né? Não se esquecer, não nos esquecermos nunca que há sempre necessidade de você desenvolver o que é chamado como inteligência de negócio. É pegar aquela informação e saber o que fazer com ela, ter ela disponível, colocá-la de uma maneira legível, né? E desenvolver metodologia analítica. Não adianta a gente imaginar que o dado está lá e vai depender de um fiscal pegar aquele dado e fazer cruzamentos. Ainda que nossos sistemas disponibilizem esse tipo de cruzamento e a gente incentive até que o fiscal faça isso e traga novas trilhas de auditoria, eventualmente, para o nosso conhecimento, sem dúvida nenhuma a gente tem que institucionalmente desenvolver essa inteligência de negócio. Então, essa é uma grande missão que nós temos na administração tributária em São Paulo e eu reputo das mais relevantes na área de tecnologia de informação. A mudança de paradigma do SPED, o Newton já comentou, não vou aí cansá-los com esse aspecto, só chamando a atenção que muda a característica da fiscalização. Normalmente, a nossa fiscalização era e ainda, em parte, é feita para o passado. A partir do momento que eu recebo a informação em tempo real de uma operação do contribuinte, cujo fato gerador ainda vai acontecer, aumenta a responsabilidade de eu ter de dizer para ele, o seu procedimento é seguro ou não é seguro. Não faça essa operação porque o teu destinatário, por exemplo, tem um problema cadastral. Então, eu tenho a obrigação de passar essa informação para esse contribuinte. Muito bem, essas características foram já mencionadas, né, as medidas estruturantes que uma atividade com um projeto tão grandioso quanto o SPED, que envolve, aí, como vocês sabem, tanto escrituração contábil digital, escrituração fiscal digital, nota fiscal eletrônica, conhecimento eletrônico, enfim, todo esse arsenal de informações, eles precisam estar aí devidamente estruturados para que nós possamos, intramuros, né, portão para dentro do fisco, saber receber isso e poder tratar dessa obrigação de uma maneira bastante racional. Eu costumo brincar, né, acho que muita gente já ouviu aqui, mas como tem gente de fora, vou me permitir usar uma figura de linguagem que já usei várias vezes com vocês. Nossas unidades fiscais carimbavam notas fiscais, por exemplo, de remessa para a Zona Franca de Manaus. Então, era presencial, né? O cidadão tinha que levar a nota fiscal para reconhecer se formalmente bem preenchido aquele documento, carimbava-se, guardava-se uma cópia e jogava na gaveta. No fim do dia, amarrava, colocava no armário e ficava lá tomando pó. Então, hoje, nós não podemos nos dar ao luxo de ter a informação digital chegando nas nossas bases e ficar lá tomando pó digital, aspas, né? Então, percebam que grande é a nossa responsabilidade em relação a isso. Na área de estudos tributários, que é uma área que temos dado aí uma grande ênfase no trabalho, nós temos que é uma área responsável por subsidiar todo o planejamento e formulação da política tributária, justamente por conta de trabalhos em cima de análise e previsão de arrecadação, quantificar a renúncia de receita, saber se uma renúncia de receita de fato está sendo eficiente para alterar o comportamento econômico do mercado,
se aquilo que foi pretendido pelo gestor político no momento que concedeu uma determinada renúncia, uma determinada isenção, determinado tratamento favorecido, se ele de fato está produzindo resultados, e, no meu modo de ver, alguma coisa que é, de fato, um limiar para essa área de estudos tributários, que é justamente a metodologia para a construção de desenvolvimento de cenários. Como vocês sabem, existe muito conhecimento acadêmico já para a questão de construção de cenários. Agora, a gente sabe que trazê-lo para as organizações é um desafio enorme, né? Então, nós temos uma equipe especialmente com atribuição para isso, e essa é a nossa equipe de estudos tributários, a nossa APECAT. Muito bem, desafios conjunturais do Fisco do Estado de São Paulo. Todos sabem, vivemos uma guerra fiscal entre os estados. Então, nós temos uma grande missão, né, que é a missão justamente de estudar alternativas para essa solução da guerra fiscal. E, fundamentalmente, a gente promover a defesa do federalismo fiscal brasileiro, né? A partir do momento que nós capitularmos nessa discussão acerca da guerra fiscal, sem dúvida nenhuma, nós colocamos em risco o federalismo fiscal brasileiro. Nós colocamos em risco a própria existência dos nossos tributos. Acho que hoje vocês viram aqui comentários do secretário Calame, do Zé Roberto Afonso acerca do assunto. Oswaldo deve ter também feito ponderações acerca disso, e nós sabemos que nós vivemos uma verdadeira crise no aspecto federativo, né? E que instrumentos utilizarmos para isso? Basta só fazer a repressão? É necessária, nossa obrigação legal. Mas, além disso, nós temos que ter uma atitude proativa na busca de soluções. Então, temos equipes voltadas justamente para a construção de alternativas para essa guerra fiscal. Quem sabe até mesmo ousando em oferecer, né? Quem sabe não, é verdade, já estamos fazendo isso, estudando hipóteses, né, de proposta de reforma tributária mais densa, que possa ser mais eficaz para o nosso país, para a economia do país. Desenvolvimento, desafios institucionais, tem uma lista enorme deles aí, mas chama atenção para alguns. O primeiro deles, um desenvolvimento constante da metodologia de análise de risco, né? Devo dizer que nós temos uma boa experiência nessa questão de análise de risco, contudo, sabemos que ainda é insuficiente, né? Precisamos avançar muito mais, principalmente com a utilização de informações digitais para termos uma metodologia segura de análise de risco. A atuação mais analítica, o Nilton já fez menção. Um outro desafio importante é a nova legislação nacional, e, na verdade, é até um movimento cultural no nosso país para acesso às informações, né? Um verdadeiro tabu se rompeu quando nós tivemos a aprovação da lei de acesso à informação. Para o fisco, né, é tudo muito facilmente classificável no sigilo fiscal, né? Contudo, saímos da zona de conforto ao ter a edição dessa lei e passamos, então, a ter de prestar mais informações. Para minha felicidade, né, nós temos no nosso Tribunal de Impostos e Taxas aí como o primeiro no ranking de transparência entre os tribunais administrativos. Por quê? Porque publica todas as decisões, na íntegra. Na íntegra. As nossas consultas tributárias estão sendo abertas para todos os contribuintes agora. Então, um contribuinte tem uma dúvida, a resposta que é dada a ele aproveita todos, porque todos poderão tirar a dúvida em cima daquela resposta que está ali colocada. Tem vinculação do fisco e assim sucessivamente. Ou seja, aqui na área de transparência, né, é algo que nós temos um desafio institucional enorme, já demos bons passos, estamos com bons progressos, mas, sem dúvida nenhuma, ainda temos muito a progredir nesse ponto. Informações sobre arrecadação. Nilton lembrou? Nilton, você sabe, nós passamos nossas informações para a Fundação SEAD, elas são publicadas como movimento tributário. E no aspecto de dados das operações, nós temos convênio com 3 entidades, Fiesp, FEComércio e Associação Comercial. E nós passamos os dados, naturalmente, filtrados, né, são dados filtrados, não se tangencia, não se tem risco de quebra do sigilo fiscal, contudo, se fornece grandes subsídios para essas entidades, para que elas façam análise econômica da atuação dos seus associados, e, com isso, inclusive, passam também o resultado dessas análises para nós, que também serve como insumo para o nosso trabalho no dia a dia. Então, já temos, sim, utilização, mas o Eudaldo lembrava, talvez precisamos fazer isso em nível nacional, né? Passar para a IBGE, outros órgãos aí que são os responsáveis por levantamentos, por exemplo, de pesquisas de preços, inflação, essas coisas todas, para que nós tenhamos dados mais seguros na mão dessas entidades. Obviamente, com todos os cuidados para não se ofender aí o sigilo fiscal.
Um ponto também que chamou bastante atenção, até por isso coloquei ele como primeiro da lista aqui, que é justamente a instituição, né, de uma política de fomento ao compliance, né, que é para permitir até mesmo a autocorreção de erros do contribuinte. E aqui é que está o grande desafio hoje, né? Antes da ação fiscal, não tem nenhum problema. Agora, durante a ação fiscal é que é o grande nó, né? Então, estamos lá com discussões já bem avançadas, os delegados tributários, vejo delegados aqui presentes, Veronês, Gervásio, eles sabem que o trabalho já está bem avançado no sentido da gente, em breve, ter uma metodologia que possamos dar força a um comando que já está na nossa lei, né? Colocamos na lei em 2010, né? Por ajuda, inclusive, do Moura, pessoal, do Otávio Finez, nosso ex-coordenador, aqui. Que é a aplicação dos princípios da razoabilidade em conjunção com o princípio da eficiência. É princípio constitucional a eficiência no serviço público aqui no nosso país. Contudo, razoabilidade também o é, mas era sempre muito esquecido, né? Então, colocamos lá também. Por que se lavrar, muitas vezes, um auto de infração para penalidade formal, né, que pode ser saneada de uma outra maneira que não com a aplicação da penalidade? Obviamente, isso aqui é um grande desafio, nós estamos já com o estudo bastante avançado, e ele vai levar em conta, principalmente, o grau de risco do contribuinte. Quer dizer, aquele contribuinte que tem baixo grau de risco terá mais condições, mais liberdade normativa para poder fazer o saneamento antes da lavratura de uma auto de infração, antes da imposição de uma penalidade. Mas ainda é alguma coisa que eu consto aqui como desafio, porque ainda não está devidamente implantado, e certamente depois de implantado ainda será objeto de um aprendizado de todos nós. Aquela questão transversal de defesa de direitos do consumidor, concorrência leal, mas chamo atenção para o último item, né? Formulação da política tributária voltada ao desenvolvimento econômico. Muitas vezes a gente faz política tributária pensando única e exclusivamente em aspecto arrecadatório, e nem sempre isso é o melhor caminho. Certamente você pode, em muitas situações, promover o desenvolvimento econômico através de uma política tributária adequada. Aqui tem lá uma lista enorme de outros itens, em função do avançado da hora, deixo para vocês, né? Nada que não seja desafio em qualquer administração tributária. Vocês veem aqui, por exemplo, desenvolvimento de liderança, de gestores, todos os desafios enormes que são colocados aqui. E lembrem, né? Lembrando, nós estamos aqui tratando ainda dos principais desafios. A missão realmente é bastante grande. Falo agora já na linha de finalização, né? Quais são, classicamente, entendidas como as expectativas de governo, expectativas do empresariado, do contribuinte, e a expectativa do cidadão. Então, ousei aí colar até um material que pesquisei da OCDE, que já coloca esses itens aqui como itens bastante relevantes no aspecto de expectativa do governo. O que o governo espera de uma administração tributária? E, sem dúvida, alguns dos mais importantes, né? Que nós tenhamos uma contribuição efetiva para a consolidação fiscal saudável, né? Através da redução de déficit fiscal e alta taxa de cumprimento da obrigação fiscal. Ao mesmo tempo, também os governos têm da administração tributária uma expectativa de que ele gere um ambiente positivo para os negócios, né? Não sendo obstáculo aos negócios, promovendo os negócios, sendo um facilitador dos negócios, facilitador, por exemplo, de inscrição, de abertura de empresas e tudo mais. E, por fim, né, a expectativa é de que a administração tributária gere no cidadão autoconfiança, né, uma confiança elevada da população, do cidadão na administração tributária. No aspecto dos contribuintes, também listo aqui talvez os principais, né? Primeiro, agilidade, né? Toda vez que você tem uma situação pendente de interesse de um contribuinte e há uma demora nessa solução, certamente você não está contribuindo e você está frustrando a expectativa desse contribuinte. Conscientização das necessidades das empresas, né, e dos próprios empreendedores. Então, o fisco não pode fechar os olhos a essas realidades. São coisas que nós devemos dar bastante atenção. Eles têm a expectativa de que nós tenhamos a imparcialidade e o tratamento justo, porque a partir do momento que nós fizermos isso,
certamente nós vamos promover um ambiente de negócios muito melhor, um ambiente saudável, né? Pautado pela concorrência leal, ou a concorrência não fundada na sonegação fiscal e no jeitinho. Proporcionalidade na abordagem do cumprimento fiscal, ou seja, voltamos aqui a tratar de um princípio muito próximo lá da razoabilidade, às vezes até confundem, né? Proporcionalidade e razoabilidade. A própria literatura hoje tem aí sutis diferenças ou até muitas semelhanças entre os dois princípios, mas aqui voltamos a falar do princípio da razoabilidade na nossa atuação. E, fundamentalmente, né, o contribuinte ele quer ser ouvido, né, ele quer ter vez e voz, ele quer que conheçam o problema dele, que saibam o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, ele exige transparência da administração tributária. Então, percebam que são essas expectativas aí listadas por parte dos contribuintes. E a expectativa da sociedade, né, do cidadão, individualmente considerado? O que ele espera dos fiscos, né? Então, toda a catalogação traz esse tipo de informação para a pesquisa, como resultado da pesquisa. Tratamento imparcial e justo com os contribuintes, fundamental. Então, estamos falando de imparcialidade e justiça novamente. Respeito aos direitos e garantias dos contribuintes. Cultura de serviços de atendimento plenamente desenvolvida. Aqui voltamos a enfatizar, olha, sabermos que somos prestadores de serviço para a sociedade. É importante que nós nos conscientizemos disso. Temos a função de poder de polícia? Temos. Temos poder para agir e coibir e reprimir irregularidades? Sim, temos. Mas nosso entendimento é que nós temos que ser prestadores de serviço no aspecto de atendimento a esse contribuinte. Ter facilidade de interagir eletronicamente é uma exigência do mundo moderno. Fundamental isso. E, obviamente, sem descurar da importância de todos os demais, altos padrões de ética na gestão da administração tributária. Me lembro de um trabalho muito importante do professor Everardo Maciel, um trabalho com o CIAT, sobre moral tributária, né? É um trabalho que eu acho que nós devíamos distribuir para todos os nossos funcionários, para que eles pudessem ler e entender exatamente o que prega o professor Everardo Maciel em relação à questão da moral tributária. Acho que já até distribuí para o meu pessoal, mas posso distribuir novamente, que agora nós temos contingentes novos, então é importante que nós tenhamos sempre isso em vista. E faço um desafio final aos senhores aqui, que é chamar a atenção da administração tributária nas suas responsabilidades com a sociedade. E puxo, né, algo que está muito presente nos dias de hoje, que são justamente os movimentos sociais. Acho que todo mundo conhece, ou quem não conhece, é uma grande oportunidade de conhecer o professor Manuel Castells, né? Ele é um sociólogo, um importante professor universitário, e ele tem um trabalho de pesquisa muito interessante acerca do que ele chama de redes de indignação e esperança. Até mesmo editou um livro com esse nome. Chama-se Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Era da Internet. Então, quem puder, leia esse livro. É muito interessante, porque ele dá um panorama desse fenômeno social que está acontecendo e que está, de certa forma, transformando a nossa sociedade. Ele fala, por exemplo, essa é uma frase do livro, os movimentos espalharam-se como por contágio, num mundo ligado pela internet sem fio e caracterizado pela difusão rápida, viral, de imagens e ideias. Do que ele fala? De Primavera Árabe, de movimento contrário ao Wall Street, de todos os movimentos que estamos vivenciando aqui no nosso país, né? Estamos aí com manifestações, por exemplo, pleiteando que se tenham serviços públicos padrão FIFA, por exemplo, né? Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é que nós não nos esqueçamos dessa chamada voz das ruas, mas que não façamos uma leitura oportunista disso, como a gente tem visto muitos fazerem. Até porque esses movimentos todos, pelo que se percebe, são movimentos que rejeitam ideologias, que rejeitam diretrizes políticas, que rejeitam até mesmo a imprensa, né? Então, são movimentos que vão pela indignação, efetivamente. Aqui, mais duas frases importantes que constam na abertura do livro. Logicamente, não vou tirar o prazer da leitura de todos vocês, mas mostra, né, que onde há um sentimento de humilhação, né,
e que possa ser caracterizado, que as pessoas no poder possam estar identificadas com qualquer comportamento de arrogância, né, certamente vão ter, talvez, aí um efeito bastante negativo. Então, é para a gente perceber esse tipo de movimento e fazer um questionamento para nós próprios. Será que nós estamos agindo corretamente ao deixar de analisar esse tipo de indignação? Qual é o poder que tem as ruas ao dizer, por exemplo, que a carga tributária é muito elevada no nosso país? Que os métodos de cobrança não são métodos de cobrança isonômicos? Que as nossas organizações tributárias, muitas vezes, são identificadas como organizações que podem estar criando obstáculos à livre iniciativa? Então, percebam que é um contraponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós precisamos olhar para isso de uma maneira diferente. Precisamos olhar a nossa responsabilidade como gestor tributários, no sentido de fazer com que esse tipo de movimento não precise nem mesmo, eventualmente, ser levantado contra a administração tributária. Ou, pelo menos, que sejamos reconhecidos por, talvez, ter uma atitude diferente. Provavelmente estamos longe disso. Talvez o julgamento não seja exatamente esse que eu estou desejando que seja, né? Mas faço isso para chamar a atenção de vocês e deixo como mensagem final para a reflexão de todos. Muito obrigado. Muito bem, em nome de todos os presentes e da Fresp, agradeço sinceramente a mensagem que nos deixou Cabreira, principalmente essas considerações finais que realmente nos induzem a uma reflexão muito importante.